Olá, crianças! Eu sou a professora Priscila e hoje, nessa aula de matemática, iremos estudar sobre medidas de comprimento. O comprimento e a altura que algumas coisas podem ter. Pessoas também, objetos, não é mesmo? Vocês se lembram que na aula passada de língua portuguesa, a professora Valéria ensinou a vocês sobre o texto da lebre e a tartaruga? Isso mesmo. E eles estavam em uma corrida, iriam fazer uma corrida, não é mesmo? Vocês podem ver aqui a nossa pista de corrida. Também a tartaruga, a lebre e o juiz. Um juiz diferente do da história da lebre e a tartaruga. Esse é um juiz em pessoa e não em animal, em forma de animal, como foi na história da lebre e da tartaruga. Então, um dia, a lebre estava conversando com a tartaruga sobre a corrida, uma outra corrida que elas duas juntas iriam participar. Então, a lebre disse para a tartaruga: Tartaruga, o que você acha de nós, antes de começarmos a nossa corrida, medirmos a nossa pista? E a tartaruga disse: Tudo bem, lebre, vamos juntas então. Mas a tartaruga perguntou: Como nós vamos medir, lebre, essa pista, se aqui nós não temos, por enquanto, nenhum instrumento de medida? Então foi que a lebre falou: Tartaruga, você não se lembra que nós estudamos sobre as medidas que nós podemos fazer com as partes do nosso corpo? E a tartaruga disse: É verdade, temos algumas medidas que podemos fazer com as partes do corpo. Então, vamos relembrar as medidas? Vamos lá? Você vai ver junto comigo, relembrar as medidas que podemos fazer com as partes do nosso corpo. E a lebre começou a relembrar a tartaruga. Temos a medida chamada jarda, que é a medida de um braço aberto assim. É a medida da jarda. Temos a medida da braça, que é a medida de 2 braços abertos, como vocês podem ver nessa imagem. E a lebre continuou mostrando. Tartaruga, nós também temos a medida chamada passo, um passo, como vocês estão vendo aqui. Temos também a medida chamada pé, um pé. Temos a medida chamada palmo, a medida de uma mão aberta. E temos a medida chamada polegada. Você se lembra que nós falamos que quando alguém vai comprar um eletrodoméstico, geralmente as televisões são medidas por polegadas? A medida da polegada, do dedo polegar. Muito bem. Então, depois de assim explicar para a tartaruga relembrar a tartaruga, a lebre disse: Tartaruga, qual dessas medidas você acha que nós deveríamos medir a nossa pista de corrida? Então, a tartaruga disse: Eu acho que se nós medirmos com a polegada, vai ser muito pequena.
e nós vamos demorar muito tempo para medir com a polegada. E que tal se for com o palmo? O que você acha? Eu acho, a tartaruga disse, que ainda assim o palmo para medir vai ser muito pequeno para medir a nossa pista. E ela passou. O que você acha de medir então com o pé? Poderia até ser, mas será que não temos uma medida maior utilizando as partes do corpo? Vamos lá? Se utilizarmos a braça, a braça é uma medida um pouco maior, não é mesmo? Mas vamos ver se nós temos outra medida mais apropriada. A braça. E a última medida, o passo. Então a tartaruga decidiu, vamos medir a nossa pista com passos. Isso mesmo. Então, a lebre e a tartaruga decidiram que iam juntas. Vamos juntas? Mas elas perceberam que se fossem juntas, elas não iriam medir a mesma quantidade de passos. A lebre disse, tartaruga, o seu passo não é do mesmo tamanho do que o meu, porque o meu passo é maior que o seu. Se nós formos medir juntas, o que vai acontecer é que nós vamos ficar confusos, porque você vai medir uma quantidade de passos e eu vou medir outra. E a tartaruga disse, tudo bem então, você pode ir primeiro. E aqui nós temos a quantidade de passos que a lebre deu. Vamos contar quantos passos a lebre deu do início até o fim? Vamos lá? Do início até o fim? Vamos contar. Aqui está escrito start, não é mesmo? Que significa início. E aqui está escrito finish, significa fim em inglês. Vamos lá. Contar quantos passos ela deu do início ao fim. 1, 2, 3. Conte junto comigo. 4, 5, 6, 7, 8. 8 passos. Vamos lá? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 passos. Do início ao fim da pista, a lebre deu 15 passos. Muito bem. Então, depois de a lebre ter ido do início até o fim da pista e contado 15 passos, era a vez da tartaruga. Vamos lá? Vamos contar quantos passos a tartaruga deu? Como o passo da tartaruga era bem menor, nós podemos ver que aqui tem mais passos, não é mesmo? Como o passo da tartaruga era bem menor, ela iria ter que dar mais passos para chegar até o fim da pista. Vamos começar. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 passos. Vamos continuar? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 passos de ida. A lebre deu 15 passos de ida e a tartaruga deu 30 passos de ida. Vejam só como a medida em passos da tartaruga foi diferente da medida da lebre. Por que isso acontece? Porque o passo da lebre era maior que o passo da tartaruga. Muito bem. Então, crianças, hoje aprendemos a medir pela medida de passos e nós podemos perceber como diferentes pessoas, por exemplo, podem ter tamanhos das partes do corpo também diferentes. Você acha que uma criança, ela tem o seu braço ou o seu passo do mesmo tamanho que um adulto? Não, não é mesmo? A criança tem o braço menor do que um adulto. Então, cada pessoa tem uma quantidade, um tamanho das partes do corpo. Por isso, quando a tartaruga foi do início ao fim da pista, ela acabou medindo mais passos do que a lebre, porque o seu passo era menor. Muito bem. Então, crianças, hoje aprendemos sobre medidas de comprimento e falamos sobre a medida de passos. Você pode estar acessando a plataforma Eduque para acessar mais atividades de matemática, também das outras disciplinas como língua portuguesa e assistindo às aulas para aprender muito mais. Você pode digitar no Google EDUC, Eduque, e lá encontrar mais aulas para estar assistindo. Eu espero você na próxima aula para aprender mais sobre medidas de comprimento. Tchau!